Vamos começar a nossa aula então, nesse sapatinho, com abertura no peito do pé, o elástico para segurar aqui em cima, né, que ele acomoda bem os pezinhos que são mais gordinhos, inclusive, porque tem esse elástico, tem o elástico no calcanhar. A gente vai iniciar a montagem desse modelo. Ele é unissex, é só, né, colocar estampa masculina ou feminina e dá para usar tanto um quanto o outro. Para esse elástico aqui da parte de trás, eu gosto de usar um elástico de poliéster, que ele é mais macio, e eu uso com 1,5 cm, tá? Porque para ele não, porque se o elástico for muito fininho, ele pode ficar desconfortável para o bebê. E sendo mais larguinho assim, ele não machuca, né, o pezinho, e também porque esse de poliéster é mais macio. Então gosto de usar esse para colocar no calcanhar. E nesse tamanho que eu vou fazer, ele é de 9 a 12 meses, o elástico é de 10 centímetros, mas eu vou deixar a anotação do tamanho de cada elástico nos moldes. Os moldes vão estar aqui no grupo, em arquivos, em 4 tamanhos. É só abrir lá, imprimir e no molde vai estar a anotação do tamanho do elástico de cada tamanho de sapatinho. Eu vou precisar então de um tecido principal, eu vou fazer esse aqui, nesse tecidinho aqui que é jeans, que ele imita jeans, né? Achei bem lindo assim. Vou usar um outro elástico colorido. Esses elásticos aqui, ele é para lingerie. Eu gosto bastante de usar esses elásticos porque eles são macio, né? Ele não é, ele é um elástico colorido. Esse aqui tem um brilho, ó, na parte de cima. Esse aqui do sapatinho verde eu usei aquele elástico viés que chama, tá? Também daí peguei nessa cor verdinho aqui. Ele é bem maciozinho. Esse aqui ele não é o elástico viés, é um elástico que tem outro tipo de acabamento. Ele tem um brilhozinho em cima, bem macio também. Para esse aqui eu vou usar esse elástico e o tecido de forro. Eu vou fazer essa combinação do jeans, parte de dentro cinza, e vou usar um elástico cinzinho ali para fazer o detalhe. O molde ele tem 3 partes, que é a sola, a parte da frente do pezinho e a parte do calcanhar, que depois a gente monta. Eu vou pegar esses moldes e eu vou marcar eles uma vez no tecido principal e uma vez no forro. No tecido principal, eu vou marcar o molde. Essa parte aqui eu vou marcar exatamente como tá no molde, o pezinho também. Só nesse aqui que tem um detalhe, tá? Porque eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou marcar daqui, dessa ponta, vou puxar pra cá e vou fazer a volta aqui embaixo. Assim, eu não vou marcar aqui no meio, tá? E aí eu vou, na hora de recortar, eu vou recortar reto aqui, depois eu vou explicar melhor. Pode cortar, depois cortar em cima do risco, porque ele já tá com a margem de costura. Sempre posicionando o molde no sentido da auréola do tecido, tá? Aqui tá a auréola, aqui tá o corte. Então eu vou posicionar o molde em paralelo ao corte que foi feito. Eu não posso, se eu colocar ele assim, não vai dar tanto problema, mas como esse lado aqui do tecido ele tem uma certa elasticidade, ele pode repuxar um pouco, tá? Então é melhor sempre marcar assim, nessa posição. Essas duas partes eu vou marcar, né? Vou botar aqui e vou marcar 2 vezes. Esse solado, ele não tem lado, tá? Pode ver que ele não tem aquela curvinha do pé, então ele não precisa espelhar, só marca cortar 2 vezes. No forro, no tecido que eu vou usar para forro, eu vou sempre riscar do lado avesso no forro, tá? Porque ele vai... Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu vou marcar essa voltinha aqui do meio. Vou deixar marcado, tá? Porque depois, quando eu recortar e for colocar em cima lá um do outro para costurar, no passo a passo vai ficar bem explicadinho,
essa parte do meio, eu vou costurar em cima do risco. Então, na parte do forro, eu marco direitinho aqui dentro. Assim, tá? Eu vou marcar todos os moldes, recortar e já volto com eles pronto pra gente ir pra próxima etapa. Recortei todos no tecido principal e no forro. Ó, no forro eu passei reto, né, com a tesoura de um lado pro outro e deixei a marcação. E na parte principal também, ó, só que aqui não tem marcado o centro, mas eu não fiz aquela voltinha, eu deixei reto. Eu vou posicionar todo o tecido principal em cima de uma manta R2, posiciono assim, recorto o pedaço, né, e aí eu vou colocar um outro tecido por cima, qualquer tecido, só para poder passar e fixar o tecido do sapatinho na manta e o ferro não entrar em contato com a manta, né? Porque senão ele derrete. E aí eu vou passar bem passadinho aqui, vou botar uma certa pressão com o ferro bem quente para fixar o tecido principal na manta. Aqui eu já passei, daí eu puxo o tecido porque ele acaba fixando junto também naquela parte que não, né? Aqui que fica sobrando o tecido de cima fixa, a gente puxa ele para retirar. E recorta. Agora eu vou recortar. Vou separar, né, todas as partes. Essa aqui, que é do calcanhar, eu vou já recortar toda a volta. Nessa aqui eu não vou passar nenhuma costura. Fica assim. Nesses aqui, eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha, em toda a parte arredondada, aqui em cima não. E aqui eu vou passar toda a volta. Ó, acho que dá pra ver bem, né? Ó, costurei bem na beiradinha, toda a volta. E aqui foi só na parte curva, tá? Nessa parte reta eu não passei. Agora eu vou refilar, cortar toda essa sobra de manta. Com ele todo refiladinho, eu vou pegar primeiro essa parte do calcanhar aqui, vamos começar por essa parte. Vou pegar o forro e vou posicionar um em cima do outro, tá? E aí eu vou passar uma costura aqui nessa ali é maior, um pouquinho na parte de cima, né? Ele vai diminuindo um pouco aqui para baixo. Então nessa parte de cima eu vou passar uma costura com meio pé de máquina. O que é o meio pé de máquina? Eu sempre explico, né? Porque nem todo mundo tá em todas as aulas, mas eu sempre explico em todas. No pezinho de costura reta, ele tem uma marcação no meio, que é um pé de máquina em relação à borda do calcador, tá? Do ladinho, ele tem uma segunda marcação, que ele é a metade desse espaço, então ele é meio pé de máquina. Então é essa referência que eu vou usar para costurar o sapatinho, sempre meio pé de máquina. Então retrocesso no início e no fim. A partir daqui eu vou montar, eu vou deixar
puxar o outro parzinho aqui, o outro pezinho aqui do lado, porque daí a montagem vai ser igual. Então, pra gente economizar tempo, né? Não vou montar os dois, todo o processo. Vou explicar todo o processo num parzinho, num pezinho, depois só repetir no outro, vou fazer ao mesmo tempo. Ó, então, ficou essa costurinha aqui em cima, meio pé de máquina. Eu vou trazer o forro aqui pra trás. Vou acomodar bem aqui a costura, ó. Vou trazer ele pra cá, vou acomodar ele assim. E vou passar com o ferro pra assentar. Já vou trazer ele passadinho aqui pra gente fazer a próxima etapa. Ó, fica assim, né? Puxei o tecido pra cá. Eu sempre assim, ó, fica uma sobrinha aqui, ó. Com a sobrinha aqui do tecido do forro aparecendo. Aqui também ficou uma sobrinha. Isso aqui eu refilo tudo e deixo tudo alinhadinho, tá? Deixo tudo certinho, alinhadinho. Daqui da margem para baixo, eu vou fazer uma costura de 2 centímetros. A minha máquina, ela marca aqui, ela tem a referência, tá? Deixa eu mostrar. Ó, a minha máquina, ela tem, acho que a maioria tem essas referências aqui do lado. Tem esse risquinho aqui que tá marcando 2, que ele é 2 centímetros em relação ao centro aqui. Então, a agulha centralizada e eu vou posicionar o meu tecido alinhado com a... Ó, perdeu o foco. É isso. Alinhado com aquela marcação do 2 centímetros ali. Tá? Se a máquina não tiver essa marcação, daí tu vai ter que marcar aqui com uma caneta que apaga, com um giz que apaga, ou com um friso, alguma coisa para ficar 2 centímetros, porque o nosso elástico tem 1,5 centímetros e ele vai precisar entrar aqui. Aqui é bem importante dar o retrocesso no início e no fim, porque na hora de puxar o elástico não desmanchar a costura. Ó, ela fica com 2 centímetros e eu vou passar o elástico. Aqui tem forro, manta e tecido principal. Eu vou entrar com o elástico na frente da manta, entre a manta e o tecido principal, porque daí ainda fica a manta aqui protegendo o pezinho do bebê, daí fica mais macio na parte de dentro. Porque se eu botar o elástico entre a manta e o tecido de forro, o elástico fica direto aqui no pezinho do bebê. Então eu vou colocar entre a manta e o tecido principal. Eu uso essa alfinete aqui, né? Que aqui chama segurança. Mas eu sei que em outros lugares chama outros nomes. Ó, entre a manta e o tecido principal ali para frente. Aí aqui, ó, eu vou puxar até ele alinhar. Puxar mais um pouquinho aqui até ele alinhar com o tecido e vou passar uma costura. Eu venho, costuro, retrocesso em cima do tecido, costuro em cima do elástico, volto no retrocesso e costuro até o final, tá? Pra segurar toda a lateral aqui, bem na beiradinha. Costurei, retrocedi, costurei até o final, para ele segurar tudo no lugar aqui, tá? Agora eu vou puxar aqui pro outro lado. Vou retirar o alfinete. Ó. Só que não deixa o tecido sair, ó. Não deixa ele entrar lá pra dentro de volta, deixa uma pontinha aqui pra fora, né? Que aí tu alinha aqui com o tecido de novo, tu vai puxando com cuidado pra ele não escapar lá pra dentro, porque já tá preso do outro lado. E faz a mesma coisa. Agora eu vou começar a costura aqui de baixo, ó.
tecido, o elástico tá aqui em cima. Então eu venho, costuro até aqui em cima, retrocesso em cima do elástico e volto. Tá pronta, aí eu só picho, estico assim o elástico para ele ficar se espalhar bem, e o calcanhar, a parte do calcanhar tá prontinha. Vou posicionar a frente, né, com a frente do tecido do forro. Vou alinhar direitinho, tá, em cima aqui, a parte reta, a parte, e eu vou alfinetar. Eu vou colocar então aqui para o tecido não sair do lugar, porque agora eu vou costurar em cima da marcação que a gente fez lá quando estava riscando o molde. Eu vou costurar, vou iniciar aqui, vou dar um retrocesso, vou costurar em cima dessa linha toda a volta e vou terminar o retrocesso ali, bem em cima da linha. Na curva aqui vai devagar para ficar o formato arredondadinho direitinho, né? Pra ele não ficar com um bico assim, então para costurar bem em cima da linha faz devagarinho. No retrocesso, não faz um retrocesso muito grande assim, faz uns 2 pontos de retrocesso só e eu já vou explicar por quê. Ó, costurei bem em cima da marcação que tinha, do molde, tá? O elástico aqui, como é que eu vou saber o tamanho desse elástico? Eu vou deixar passar mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Ó. Vou deixar passar aqui 1 centímetro mais ou menos, e aqui também 1 centímetro e vou cortar. Não tem uma medida muito certa, mas deixar uma sobra boa aqui pra gente conseguir fazer o acabamento, tá? Agora, pela parte de dentro, eu vou colocar uma tesoura fininha aqui para separar a manta, ó, né? Vou separar a manta do tecido, porque eu vou refilar essa manta bem pertinho da costura aqui, tá? Não vou cortar a costura, mas vou recortar essa parte de dentro da manta bem pertinho da costura. Vai ficar assim. O tecido eu vou cortar até mais ou menos aqui onde começa a curva, eu vou só fazer um corte no meio. Aqui mais ou menos onde começa a curva, eu vou trazer pra cá, pra perto um pouco mais perto, e vou recortar aqui com uma margem mais curtinha, para poder dar os piques depois e fazer o acabamento, né, na curva aqui. E aí eu volto pra cá, ó. Assim vai ficar, tá? Aqui na curva, mais pertinho, e aqui deixa assim, grande mesmo, porque ele vai precisar entrar o elástico. A gente já vai fazer essa parte agora. Nessa curvinha eu vou dar piques. Cuidando pra não cortar a costura, pra ele não se abrir depois. Agora aqui eu vou dar uma dica bem importante, tá? Para quem é destro, né? Vai desmanchar desse lado aqui, tá? Quem é canhoto vai desmanchar desse lado. Por quê? A posição que a gente colocar o elástico aqui, depois quando a gente desvirar para fazer o acabamento, fica mais fácil se tu conseguir usar a tua mão que tu tem mais habilidade. Porque depois eu vou precisar desmanchar, a gente vai, claro, vai ver o passo a passo certinho,
Mas dá pra fazer pro outro lado, só que como é com a mão que eu tenho menos habilidade, fica um pouco mais difícil, tá? Então eu, como a minha habilidade é maior com a mão direita, eu vou desse lado aqui desmanchar a costura que caiba esse elástico aqui, tá? Porque daí eu vou colocar o elástico aqui e vou fazer uma costura, depois para dar o acabamento do outro lado fica mais fácil. Parece confuso agora, mas a hora que eu estiver fazendo a parte do acabamento, vocês vão entender por que disso aqui. Olha, desmanchei, deixar mais ou menos meio centímetro aqui em cima, não começo bem da beiradinha, porque aqui vai uma costura, né? E aí eu desmancho que caiba o elástico que vocês estiverem usando, tá? Tem que caber o elástico ali. Esse elástico tem um brilhinho, né? Então esse detalhe aqui, eu vou deixar de frente pro tecido principal. Daí a hora que eu desvirar, ele vai ficar virado pro lado de fora. Vou pegar aqui ó. Tá, encaixei o elástico ali por dentro. Tá, puxar, ó, tá encaixado ali, tá? E agora eu vou refazer essa costura aqui. Dar um retrocesso aqui, vou vir até mais embaixo, vou dar um retrocesso aqui, vou refazer com o elástico já no lugar. A pinça é minha ferramenta de trabalho fazendo sapatinho, porque tem coisa que eu só consigo manusear se eu tiver auxílio da pinça. Tava fora, né? A pinça, então, ela é uma ferramenta que eu utilizo muito para fazer sapatinho, porque tem coisa que eu só consigo manusear usando a pinça. Às vezes o dedo não vai até onde precisa, né? Sabe, uma peça tão pequenininha. Vou dar um retrocesso, cuidando para sempre costurar na mesma linha onde já tava, né, a costura. Refiz a costura ali, ficou o elástico preso desse lado, tá? Agora, por enquanto, vai ficar assim, eu não vou prender ele por enquanto do outro lado. Eu vou agora posicionar o calcanhar. Eu venho aqui, levanto o tecido de forro, eu alinho aqui a beiradinha da parte do calcanhar com o cantinho aqui da parte do peito, do pé. Coloco o forro de volta em cima e eu vou passar aqui uma costura. Vou dar um retrocesso, vim até aqui, retrocesso, com meio pé de máquina também. E ficou preso essa parte, tá? Lembrando que tem que deixar a frente do tecido, né? O tecido principal com o tecido principal, assim, pra depois quando desvirar ficar certinho. Aí eu vou puxar ele aqui pro outro lado, ó. E vou fazer a mesma coisa, cuidando para não costurar esse elástico que a gente já deixou preso. Eu vou alinhar aqui, ó. E vou passar uma costura aqui desse lado também, tá? Cuidando para não costurar o elástico, né? Tá costurado, né? Então aqui eu vou só desvirar aqui o sapatinho. Empurrar essa parte aqui, né? Posso empurrar com a pontinha da tesoura, mas delicadamente.
Pra ele ficar com o cantinho bem acomodadinho aqui, ó, tá? Vou acomodar aqui também, ó, o forro, vou deixar ele bem arrumadinho na curva aqui. Olha. Agora eu vou puxar esse lado aqui também. Ó, acomoda bem, tá? Puxa bem o tecido, deixa ele bem esticadinho. Se quiser passar o ferro pra assentar aqui direitinho, eu vou passar o ferro, tá? Vou levar lá, vou virar aqui, vou passar o ferro aqui, vou passar o ferro aqui na volta pra deixar... Aí nessa parte aqui que ainda não tá costurado o elástico, passa o ferro pra ele deixar o tecido marcado, porque a gente vai precisar desmanchar ainda ali a costura pra embutir o elástico. Então o tecido marcadinho depois é mais fácil de voltar com ele pro lugar. Ó, passei, assentei bem aqui. O que eu vou fazer agora? Por isso que eu disse, né, aquela posição da mão, porque agora eu vou desmanchar a costura aqui, bem aqui no meio, eu vou puxar um pontinho e vou desmanchar a costura. E aí eu vou encaixar esse elástico aqui dentro da costura, e aí eu vou rebater a costura na beiradinha aqui, né? E aí quando eu passar por aqui vai segurar o elástico, fazer toda a volta e terminar aqui embaixo. Eu vou usar aqui, ó. Vou pegar um pontinho do tecido e vou desmanchar. Daí eu vou puxando os outros. Cuidado, tá? Pra não cortar o tecido. Essa parte aqui é que tem que ter mais cuidado nesse modelo para a gente conseguir deixar o elástico embutido e o acabamento ficar perfeito, tá? O primeiro vai parecer um parto. O segundo também. Mas depois a gente vai acostumando, essa tesourinha não tá muito boa. Depois a gente vai acostumando e aí pega o jeito direitinho pra fazer o acabamento. Aqui eu venho com a minha pinça. Ó. Fiz a abertura ali. Deixa eu tentar mostrar. Ó, fiz a abertura ali, ó. Deixa eu colocar a pinça aqui por esse lado que dá pra ver, ó. Tá aberto ali. Eu vou encaixar o elástico ali dentro. Olha, eu tô só olhando porque aqui, ó, ele tá bem na beiradinha aqui ele tá mais pra baixo. Então eu vou desmanchar mais um pontinho pra ele vir um pouco mais pra cima. Com a pinça eu puxo um pouco aqui, eu vou acomodando. Por isso que é bom, né, o tecido tá passado, porque daí ele já fica marcado, facilita pra gente. Eu coloco ali e eu puxo com a pinça a pontinha do elástico. Por isso que ele tem que ficar um pouco maiorzinho pra gente ter mais facilidade na hora de fazer esse acabamento. Ó, daí eu embuti o elástico ali dentro. E agora que ele tá embutidinho ali, ó, eu vou passar uma costura de segurança toda a volta, rebatendo, né, na beiradinha. Acomodo, deixo ele bem bonitinho, né? Que não dá pra querer ter muita pressa, tá? Mas como eu disse, o primeiro vai parecer mais difícil, mas depois vai pegando o jeito e ele, conforme vai fazendo, vai ficando um pouco mais simples, não é tão difícil assim.
É só questão de acomodar mesmo aqui o elástico. Ó, vou fazer a costura, vou começar por aqui, vou dar um retrocesso, vou vir costurando na beiradinha, vou fazer essa volta, tudo bem na beiradinha, tá? E vou terminar aqui, vou dar um retrocesso também. Nessa parte da curva também, com cuidado. Porque esse acabamento, ele fica visível, né? Ele fica exposto no sapatinho. Pronto, tá com o elástico em cima, ó. Colocou a curvinha, na hora que a gente passou a costura aqui, ó, ele prendeu, segurou o elástico no lugar, tá? Agora eu vou passar uma costura toda a borda dele aqui pra segurar, pra prender tudo esse forro na manta, no tecido principal, pra gente colocar o solado. Bem na beiradinha essa costura, que é só pra prender tudo, tá? Depois ela não pode aparecer. Ó, fiz essa costurinha. Agora a gente vai colocar a sola no sapatinho. Eu vou virar ele do avesso. Vou alinhar aqui, né? Vou alinhar ele aqui e vou frisar. Eu só aperto bem que ele faz um friso aqui na frente, ó. Mas se quiser riscar, se quiser dar um piquezinho, faz como achar melhor. Na mesma coisa na solinha, eu vou dobrar no meio e vou frisar aqui na frente. Eu vou encontrar meio com meio, encontrar os dois juntos assim. Daí vem com prendedor de costura, com alfinete, né? Segura. Para quem tá começando, for iniciante, eu aconselho alinhavar essa parte aqui, que daí na hora de costurar vai ficar mais fácil. Mas eu vou acomodando assim, eu prendo primeiro lá na frente para ficar centralizado. E aí eu vou trazendo as laterais, que daí ele fica todo certinho. Formato do sapatinho, nada, fica tudo centralizado, tudo bonitinho. Ó. Aí ele casa bonitinho aqui o solado com o corpo do sapatinho. O que eu vou fazer? Vou iniciar aqui na frente uma costura, iniciar com um retrocesso e vou costurar toda a volta com a mesma margem de todo o sapatinho, que é de meio pé de máquina. Eu uso a pinça para ir acomodando aqui, e puxando, né, a parte de cima, a parte de baixo, eu vou sempre alinhando para ir passando a costura e não ficar nada fora do lugar. Ficou preso, eu vou segurar todo o corpo aqui dentro do sapatinho, vou trazer o forro, então o tecido, a frente do tecido, né, a estampa do tecido, no caso, de frente para a estampa aqui do forro do sapatinho. E daí, eu vou prender ele aqui,
Eu não costumo prender, né? Eu já costuro direto, mas é bom prender que ele não sai do lugar. Eu vou iniciar, eu vou costurar por esse lado, vou passar a costura bem em cima dessa costura que já tem. E aí eu vou começar mais ou menos aqui, ó. Vou iniciar por aqui, vou dar um retrocesso, vou fazer toda a volta e vou voltar aqui e vou dar um retrocesso também. Por quê? Porque essa parte da frente vai ficar aberta pra gente desvirar o sapatinho. Costurado toda a volta, parte da frente aberta, vou desvirar ele. Aqui desvira com cuidado, tá? Aí eu sempre dou uma empurradinha assim nas costuras para acomodar, mesmo do avesso. Aqui onde ficou aberto, eu vou trazer o tecido assim, né? Vou acomodar bem aqui na lateral, bem aqui na lateral também. Eu vou passar uma costura, um zigue-zague bem fininho. O meu zigue-zague, ele é, a largura do ponto é 1.0, tá? Se quiser ajustar na tua máquina. Para fazer esse acabamento. Eu vou começar aqui um pouco antes, vou começar aqui, ó, um pouco antes, vou passar a costura por cima dessa costura que a gente fez agora para segurar o solado e vou terminar aqui um pouco depois só arredondando aqui para não ficar um bico e ficar a frente do sapatinho bem redondinha. Ó, é um zigue-zague bem miudinho mesmo, tá? Que eu passei aqui toda essa frente aqui pra segurar tudo isso. Que agora eu vou recortar e aí vai ficar essa costurinha bem na frente, por dentro do sapatinho, não tem problema. Eu vou recortar próximo, mas eu não vou pegar a costura, tá? É próximo, mas sem cortar a costura que eu fiz. Ó. E vou desvirar. Porque esse acabamento ficando aqui pra frente, ele acomoda no meio da outra costura ali, ele não incomoda o pezinho, ele não aparece. Ó, daí é só acomodar bem a costura, empurrar bem, deixar o formato do pé redondinho e tá pronto o nosso sapatinho. Agora é só fazer o outro para formar o parzinho dele. Olha que graça. E fica com esse detalhe aqui em cima, que é bem bonitinho, né? Assim, fica ali vazadinho, com elástico. Esse elástico pode ser, né, colorido. Esse aqui eu fiz bem neutro, né? Que dá tanto para menino quanto para menina. Esse tom de jeans aqui, bem bonitinho. Agora é só fazer o outro formar o par.